Seguimos com os nossos estudos dos livros de André Luiz. Estamos estudando Libertação e hoje vamos ver o capítulo 8, Inesperada Intercessão. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono, que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. 2 áulicos, extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Trajava ele uma túnica escarlate, enimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Fixou em nós o olhar percursiente, inquiridor, e estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos nos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? 12 criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhes emanassem da boca. Um simples gesto determinou um regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque, em alguns segundos, o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam, estranhos à nossa presença. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião que o contemplava de fisionomia rude. Passando de minha parte a espreitar o esforço do nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Cumprimentou o Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deve, pois, faltar a verdade. Decorrida pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. Sim, respondeu Gúbio sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde. O semblante de Gregório fez sombrio e angustiado. Dir-se-ia recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: que te de comum comigo a semelhante criatura? Nosso orientador redarguiu sem afetação. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano, aduziu Gregório ferindo. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve o cordeiro, eu sirvo os dragões. Aqui o autor explica: dragões são espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião e ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. E há um livro que trata do tema, que mostra um dragão saindo do mal e passando para o lado do bem. Oportunamente, podemos até estudar esse livro. Continuando.
Aquela particularidade da palestra bastava para que a minha curiosidade explodisse indômita. Quem seriam os dragões e a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo? Que todos veneramos na condição de Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocara. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me, em silêncio, a perquisição íntima, convidando-me, sem palavras, a selar os lábios entreabertos de assombro. Esse André é sempre curioso. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote obtemperou o nosso orientador com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem de justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou eu para julgar? Comentou Gúbio com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu o elefante com algo colérico, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. E a maneira de pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadiço. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem libertação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seja, seremos então criminosos, vigiando uns aos outros. Aqui esse item explica. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo. Idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. Isso foi uma nota do autor espiritual, para a gente entender por que o Gregório está falando isso. Seguindo, a Terra pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. O Gregório só conhece isso, ele não conhece mais nada, então ele não acredita. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões. Se é nosso destino joeirar o trigo do mundo, nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Verdade, a justiça dos homens pega alguns poucos. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra,
para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório, com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Os fagócitos, no corpo humano, são utilizados para a eliminação da impureza. Do mesmo modo que faísca elétrica irrompe insofreável a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram esses pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros, sondo de quando em quando os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar, consoante as determinações soberanas. Todavia, respons, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade? Através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despendem do serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do supremo triunfo? O sacerdote ouviu contrariado e clamou com desagradável inflexão da voz: como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores da morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Não disse o Cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Ele conhece as palavras do Criador, do Jesus, está vendo? Para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros, ou seja, pastores, ao seu apostolado, que fazer de nossa parte, se não constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob a nossa vara diretiva? Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a Terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar esse clima celestial às consciências de lobos e leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardam essas feras? Almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares? Que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Gúbio, porém, não se perturbou. Com simplicidade, tornou a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma campainha
que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira, e gritou rouquenho: cala-te, insolente, sabe que posso os punir? Sim, concordo, o nosso orientador imperturbável. Supondo conhecer a extensão das tuas possibilidades, eu e os meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade de teu coração, estamos prontos a recebê-las. Conheceríamos de antemão as probabilidades contra nós nesta aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Gregório fitou Gúbio assombrado à vista de tamanha coragem e, de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena: declarou-nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas, não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos. Por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. A cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredito em tuas informações, acentuou, contrariado, mas sê claro nas rogativas, não disponho de tempo para falas inúteis. Venerável Gregório, pediu nosso instrutor humilde, serei breve, ouve-me com tolerância e bondade. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçado atualmente de loucura e morte, sem razão de ser. Escutando o informe, o hierofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia a inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos, e os lábios se lhes contraíram num neto de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse. Mas conteve-se imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banham-lhe a alma, a meninice, e agora que o casamento em plena juventude lhe revigora as esperanças, deseja demorar-se no campo de luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou, mas ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente, e todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou o antigo associado de luta evolutiva que não te é estranho ao coração e reinará maternalmente no lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste em caminho de preciosa frutificação. Venham rogar-te, pois, seja suavizada a vendetta cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo em tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça.
A matéria que nos serve, as manifestações, modifica-se com os dias, e por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassarias eles, de modo algum, a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome de corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Ele pôs o Criador, Jesus, tudo no mesmo. E aí, como é que fica? Quem é que nós vamos obedecer? Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças ao apelos do coração materno. Ajuda-nos a libertar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. Basta-nos a tua indiferença. Você não precisa ajudar, mas também não atrapalhe, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. O Hierofante riu-se contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça. Sim, concordou o Gúbio melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebuços. Quem lavra as sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arrestos, quer dizer, as prisões se baseassem no princípio da troca, olho por olho, dente por dente. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás, em sã consciência, suprimir as razões que me competem a decretar-lhe a morte? Não discuto os motivos que te conduzem, exclamou nosso orientador, entre aflito e entristecido. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro. Qualquer ideia de volta a Carmen me é intolerável, gritou Gregório contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, continuou Gúbio muito calmo, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, ou agora ou mais tarde, para resgate justo. Rogar-te-ímos, contudo, adiamento na execução dos teus propósitos. Concede à tua devedora um intervalo benéfico em homenagem aos desvelos da tua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face à imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando a revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Estamos vendo o interesse dele qual é? Ele precisa do ódio, ele precisa dessa troca psíquica. Perguntou o Gúbio mais encorajado. E se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? O sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio. E se pudéssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade entre o nosso esforço de salvação? Permitir-nos-ias agir concomitante com os servidores
que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar-nos-ia ombrear com eles, tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque às tuas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Por quê? Indagou o nosso instrutor inquieto. O caso de Margarida, esclareceu o Hierofante em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores a meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outras épocas, padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa libertatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco, e o trabalho de imantação para a morte são quase terminados. O nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nós confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compreenderíamos, compareceríamos junto à enferma como amigos teus, e sem te desrespeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Olha só o que Gúbio foi propor a ele. Uma artimanha, como ele é. Gregório pensava maduramente, em silêncio, mas Gúbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Concede, concede, dá-nos a tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar da tua mãe, é questão de tempo. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades do tentame, todavia concordo com a providência a que recorres. Não vou interferir, não interferirei. Em seguida, tilintando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem, como que semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência. Invocou a presença de um certo Timão, que nos surgiu pela frente, surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andante do caso Margarida, ao que o preposto informou estar o processo de alienação mental quase pronto. Questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava ativa na execução gradual de seu decreto de morte. Você está vendo que ardil? O Gúbio foi muito esperto. Ele agiu com o Gregório com as mesmas armas que o Gregório usa. Fingindo aderir, implantou como um cavalo de Troia Gúbio dentro da equipe que está fazendo Margarida louca. Vamos ver como se sairá essa situação. Vamos ver as análises que podemos fazer aqui. Gúbio palestra com Gregório pedindo clemência e ele diz: tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Vemos aqui como a ligação mental entre eles serve de alimento. Cada um de nós está alimentando outros. Eu lembro a fábula dos dois lobos que todos nós temos. Qual escolhemos alimentar? O a que alimentarmos será nosso companheiro de destinos. Nós vamos alimentar o lobo do mal ou o lobo do bem? Está dentro de nós, todos dois. Aquele que a gente alimentar vai ser o mais forte e vai vencer.
não é? Gregório foi convencido por saber que cedo ou tarde teria que reencontrar as pessoas relacionadas ao passado. Ele sabe disso, ele lida com isso. Não poderia evitar a evolução em direção do amor, é questão de tempo. Meus amigos, nós estamos tendo uma educação para a vida profunda e útil. Vamos fazer desse conhecimento nosso comportamento diário. Nós só temos a ganhar. Deixo aqui os meus contatos. Eu espero pelos comentários de vocês que contribuam para esse nosso estudo, seja pelo Facebook, seja por e-mail, seja na área de comentários aqui mesmo do YouTube. Até o nosso próximo encontro, no próximo capítulo. Um abraço.